Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Eliviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu trabalho bastante com os meus pacientes na terapia e que a TCC ela dá uma importância muito grande, né? Que é a gente falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções, como que a gente vivencia e conhecer um pouquinho as nossas emoções para ajudar a gente nesse autoconhecimento da terapia e melhorar ali as questões que a gente precisa trabalhar e que estão trazendo sofrimento para nós. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar se você quiser que eu saiba de alguma coisa ou se você gostou desse vídeo, porque me ajuda bastante. Muito obrigada! Quando eu trabalho esse tema com os meus pacientes, a gente fala bastante sobre a importância das emoções e como que a TCC vai trabalhar esse tema. Geralmente a gente conhece mais o termo mais genérico ali de inteligência emocional, que eu também gosto de utilizar ali, né, com os meus pacientes, mas na TCC a gente vai chamar principalmente de modulação de emoções. Para a gente começar falando sobre a importância da gente trabalhar as emoções, os sentimentos na terapia, é a gente entender que as emoções elas são parte da vida do ser humano. Então, não existem ali emoções que a gente não possa sentir ou que seja negativo sentir, mas é entender que todas as emoções, elas fazem parte de nós e são importantes por algum motivo. E a terapia ajuda muito a gente a ter esse autoconhecimento sobre o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, como eu estou sentindo. Isso é uma das coisas mais essenciais assim que eu trabalho com os meus pacientes, principalmente quando eles me trazem alguma coisa e eu, mas como é que você se sentiu sobre isso? Ou o que é esse sentimento que você está tendo? Ou por que você está tendo esse sentimento? Isso é uma investigação que a gente precisa fazer com bastante atenção, cavando bastante, né? E que na terapia eu busco fazer muito ali com os meus pacientes e que ajuda a gente a entender muitas das coisas que estão acontecendo na vida do meu paciente ou que estão trazendo sofrimento para ele. Para esse vídeo eu vou começar comentando um pouquinho da diferença, né? O que são sentimentos, o que são emoções ou sensações, porque às vezes alguns pacientes eles perguntam, né, se tem diferença ou não, ou às vezes eu preciso trazer ali, né, alguma informação que ajude eles a entender o que eles estão sentindo ou pensando, né? Então, para começar, existe diferença entre sentimentos, emoções e sensações? Sim e não. Existem autores, né, dentro da psicologia ou de outras linhas de pesquisa que vão falar que sim, existe muita diferença, e tem autores que falam que não, né, que dá pra gente usar como sinônimo e não tem muita diferença, tá? Eu utilizo principalmente como sinônimo, né, com os meus pacientes, mas alguns autores dizem, né, que emoções são ali momentos em que a pessoa ela vai sentir uma coisa mais repentina, que é um sentimento, uma emoção que vem de repente e vai embora também bem rápido, né? Nem uma raiva, uma tristeza, uma chateação, mas que dura pouco tempo. Já um sentimento, eles vão estar falando ali de alguma coisa que a pessoa está sentindo que é mais a longo prazo, que ela já se estende por mais tempo, que pode ser dias, semanas, meses, anos, né? Que é de, não sei, eu senti uma raiva constante, ou eu senti aquela mágoa e ficou dentro de mim. Então, alguns autores eles vão ter essa diferenciação entre emoções e sentimentos. E aí entra a questão, mas aonde que entra, né, sensações? Eles são, né, coisas que nós percebemos fisicamente. Então, nós temos no nosso corpo receptores de sensações. Então, é o frio, é o quente, é o toque. Quando eu sinto um toque, isso é uma sensação. E aí eu posso ter um sentimento ou uma emoção sobre esse toque. Nossa, que toque bom! Como eu gosto desse toque, me faz feliz. Ou, eu não gosto que me toquem, eu fico irritada, eu fico brava, né? Então, as sensações, elas são coisas que nós vamos ter ali mais fisiologicamente, sensações do corpo, né? E a gente pode ter alguma emoção ou, né, alguma percepção de sentimento com relação a essas sensações que a gente está sentindo.
Então essas são as diferenças ali que alguns autores estabelecem entre sentimentos, emoções, sensações, né? Mas uma coisa que é muito importante, que eu trabalho bastante com os meus pacientes, é a gente diferenciar sentimentos, emoções de pensamentos. Porque muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes, mas o que você está sentindo? Ou o que você sentiu nessa situação? E aí os meus pacientes me dizem, eu não tô me sentindo bem, ou eu sinto que eu não sou capaz, ou eu sinto que eu vou fracassar, ou eu sinto que eu não sou bom o suficiente. Nada disso são sentimentos e emoções, são pensamentos que eu tô tendo e que eu coloco a palavra sinto, né? Mas quando que eu tô falando de um sentimento, de uma emoção, o sentir, ele sempre vai estar associado a alguma palavra que define um sentimento e uma emoção, como raiva, tristeza, alegria, contentamento, chateação, irritação, ressentimento, mágoa, né? Tudo isso são sentimentos e emoções que eu posso sentir. Mas eu sentir que eu não estou bem, o que é eu sentir que eu não tô bem? Que sentimento é esse? Sentimento não tô bem. Não tem, né? Esse eu não tô bem é porque tá acontecendo alguma coisa, mas essa coisa acontecendo está me fazendo sentir o quê? Desconfortável, incomodado, né? E a gente, né, na terapia, conseguir identificar esses sentimentos e essas emoções é muito importante para justamente a gente poder entender, eu não tô me sentindo bem porque eu tô irritada que uma pessoa no meu trabalho falou uma coisa sobre mim e me magoou. Pronto. Não é que eu não estou me sentindo bem, é que aconteceu alguma coisa que me fez sentir determinados sentimentos e emoções e me gerou esse eu não estou me sentindo bem. Então, na terapia, né, a gente, com os meus pacientes, eu sempre busco fazer essa interpretação, entendimento, investigação, porque isso vai ali ajudar a gente a entender esse paciente, o funcionamento dele, ele ter esse autoconhecimento para entender as coisas que afetam ele, como afetam ele, por que afetam ele, e a gente trabalhar reestruturações cognitivas nessas situações, nesses sentimentos, como que esse paciente pode lidar com essa situação, com esse sentimento, né, colocando para fora ou, né, desabafando ele na terapia. E aí, né, parte do processo terapêutico é inicialmente entendendo ali o que a pessoa está sentindo, por que ela está sentindo e como ela tá sentindo. Pro vídeo de hoje era isso, né? Realmente é um tema ali que dá para trabalhar muita coisa, né? E com os meus pacientes a gente demora ali um tempo, né? Entendendo, trabalhando esses sentimentos e emoções, né? Mas pro vídeo de hoje eu queria trazer um pouquinho, né? De como que eu trabalho isso com os meus pacientes e trazer um pouquinho ali como é que a gente pode também pensar, né? A importância dos sentimentos e das emoções na terapia também. Muito obrigada, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau, beijos, até!